A lei de Deus é cósmica, é universal, é eterna e imutável. Nunca deixarão de existir os 3 sentidos da lei, enquanto houver a chamada criação. A lei é a trilha dos Cristos e a matriz dos livros sagrados. Olá, seja bem-vindo. Essa mensagem que você acabou de ouvir, a gente tirou do livro A Bíblia dos Espíritas, Oswaldo Polidoro, que quando o Milton Leite está aqui, a gente manda de presente para você. Está lembrado disso? Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao programa. Nesse espaço, a gente busca compreender um pouquinho dessa nossa dimensão espiritual da vida, né? Esse lado espiritual da vida, aquilo que rege a nossa jornada evolutiva. Então, a gente fica muito feliz com você aqui, companheirão e companheirona de todo domingo de manhã, né, Lelê? E hoje, Jorge Rufino não está aqui, está com a nossa netinha Serena. Vovó, quero dormir na sua casa. Pode dormir na minha casa. Ela ama. A Janaína falou assim ontem para mim, dormir na sua casa é como ir na Disneylândia. É só festa, casa de vó, né? É casa de vó. Aí a gente não acorda ela cedo, né, para vir para cá. E como você sabe, você que acompanha a gente todo domingo, e você que eventualmente está chegando agora, e se está chegando agora, não vai deixar de acompanhar a gente todo domingo, né? Que a gente presenteia nosso ouvinte com o Evangelho Eterno, que é um livro síntese daqueles conhecimentos que a gente trata aqui. E aí eu vou olhar, porque quem dá esse WhatsApp sempre é o Jorge, eu não decoro há 20 anos, tá bom, gente? Então você pode mandar o seu endereço bonitinho, o seu nome bonitinho, bota o CEP e tal, para o nosso WhatsApp, vou olhar, 99608-4846. Ah, Lenira, mas dá muito trabalho no correio. Quer baixar ele no PDF? Tranquilo. Vai lá no portal Conhecer para Transformar, vai em obras disponíveis, lá tem todas as obras. O primeiro é o Evangelho Eterno. Tem também esse livro que a gente está falando aqui essas 2 últimas semanas, né? Isso. Também está lá para baixar gratuitamente, tá bom? Então, sem mais delongas, também queria falar para vocês o seguinte, dá para você ir no YouTube Conhecer para Transformar e ver a Lelê falando sobre esse livro, tá bom? É só procurar lá, YouTube, né? Conhecer para Transformar, EPD 2024, EPD 2024, nem precisa. Vai olhando nos áudios, vai olhando, você encontra o livro lá e a Lelê lá, tá bom? A Lelê é simplesmente uma nutricionista de primeira, e a gente chama Lelê porque conhece desde pequitica, né? Aliás, antes de nascer, né? A gente conhece a barriga da mamãe dela. E, assim, uma excelente vidente, uma excelente palestrante, uma excelente trabalhadora das causas espirituais e uma excelente profissional na área dela, tá bom? Então, Alessandra, para você saber, Alessandra Carreiro... Belicas Carreiro. Belicas Carreiro, Alessandra. Você pode encontrar lá nas mídias, né, Alessandra Belicas Carreiro. Então, vamos lá, a gente vai continuar. Semana passada a gente já falou uma parte desse livro, né? Tivemos uma conversinha sobre o livro Moral, Amor e Revelação, de Oswaldo Polidoro, que traz, assim, grandes reflexões. Eu aprendi muito quando eu preparei esse programa com a Lelê, sobre as leis divinas, os sentidos da lei divina, como é que ela se aplica no dia a dia, super importante, a importância dos 10 mandamentos aí na... Lelê, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um resuminho da semana passada? Bora, bom dia, ótimo estar aqui com você de novo. E a gente, então, está trabalhando o livro, né, que é o Moral, Amor e Revelação, de Oswaldo Polidoro. E esse livro, ele gira em torno, né, da história de 3 espíritos que estão encarnados, né, que é o discípulo, o jovem sírio e a ex-protestante, e o mensageiro, que é um espírito, né, que está do lado do desencarnado e que vai orientar e vai guiar esses 3 espíritos encarnados em uma série de ajudas espirituais, de trabalhos, conhecimentos. E a gente, né, trouxe na semana passada um pouco do motivo, do título do livro, né, que é Moral, Amor e Revelação. Então, a gente trouxe essas 3 funções ou papéis da lei de Deus, conversou um pouco sobre isso e também conversou sobre um caso do Abelardo. Então, a gente falou um pouco do sentido
moral da lei de Deus, que a gente conversou, né, de ter aquele norte para nos guiar no nosso comportamento, nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, e que vá de encontro com um equilíbrio vibratório, com a inteligência divina. A gente pode chamar Deus, a gente pode chamar inteligência, a gente pode, né, tem vários nomes. E a gente falou também um pouco sobre o amor, né? Então, como que o amor, ele acaba sendo um guia também para que a gente tenha ações de bondade. Aí a gente até falou um pouquinho sobre, assim, o amor sem inteligência que acaba, né, não sendo... Muito permissivo, aquilo que tudo que a pessoa faz de errado, a gente fala, o quê? Ele é assim mesmo, ela é assim mesmo. É a pior coisa que a gente pode fazer, né, sobre o amor. Você sabe o que eu gostei do amor, quando a gente falou semana passada? Que o amor faz com que a aplicação da parte moral da lei divina seja menos intransigente, né? Ela seja mais flexível. Sim. E é verdade, né? E é interessante também que ele fala como é que essa bondade, esse amor pode... Às vezes a gente pensa assim que esse amor, essa coisa é só... Ai, meu querido, minha querida. Ou então só a parte material. Mas a gente falou... A renúncia, a compaixão, o perdão. A tolerância, né? A tolerância. Bom, tolerância seria o mote dessa semana, né? Porque dessa geração, nós estamos muito intolerantes. Mas Sim. eu te cortei. Imagina. Eu acho que essa conversa ela é super boa para que a gente vá trazendo, né, essas visões sobre o livro. E a terceira dimensão que a gente falou é a revelação, né? Ou a prática mediúnica. Então, como a gente gosta de colocar, né, aquela internet que conecta a gente com o plano espiritual, só sendo importante a gente lembrar que se ligar com o plano espiritual não necessariamente é sempre elevado, né? Então, por isso que a gente tem que estar de acordo aí com a lei de Deus, um bom comportamento, uma boa sintonia para fazer essa conexão. É verdade. Uma vez um convidado, não me lembro quem, falou o seguinte, a revelação são as mediunidades, né, pessoal? A parte prática, a revelação é a lei, né? Uhum. É aquela lei que possibilita essa comunicação da gente com o plano espiritual e vice-versa. E a prática, como é que eu faço isso pelas mediunidades? Assim, é uma porta. Sabe aqueles programas de televisão que tinha porta? Várias assim? portinhas. Várias portinhas. Vai depender de você para que porta você abre, né? Sim. Eu posso abrir para céus gloriosos e posso abrir para céus não muito gloriosos. Sim. Mas eu lembro, porque eu ainda lembro, viu, gente? Eu lembro que na semana passada, quando a gente cuidou do caso do Abelardo, o Abelardo, ele tinha um problema de coração. Isso, que não estava conseguindo, né, achar uma forma muito na carne que resolvesse, né, esse problema. E aí que era oriundo de um problema, de algumas encarnações, não eram só, não uma encarnação, não. Se você quiser ouvir de novo esse programa, só para refrescar a memória, ele está no nosso podcast, Programa Divinista. Entra lá no Spotify, ou no Deezer, ou no Amazon, e você pega lá o nosso podcast, tá bom? Mas nós falamos da dor. Da dor, sim. E até vou relembrar um trechinho que a gente falou, né? Que a dor e o sofrimento, né? E ele coloca assim no livro. O sofrimento, quando obra de abnegação, pode elevar o espírito imensamente. Quando, porém, se sofre por causa de crimes cometidos, o sofrimento é apenas de efeito disciplinar. Então, a gente falou muito disso, né? Se eu apenas, né? Mas assim, se eu sofro e eu não aprendo nada com isso, eu não estou atenta para observar o que será que eu posso ter feito, ou como será que eu posso agir para sair melhor dessa situação, ele vai ser apenas esse efeito disciplinar de reequilíbrio dos erros que eu cometi. Mas se você usar isso como uma oportunidade para você aprender, para você ter um comportamento diferente, aí a gente pode ter aí uma elevação, né? Você sabe que é muito interessante. Quando eu estava vindo para cá agora de manhã, eu estava ouvindo o programa anterior ao nosso. Eu não lembro o nome do programa, mas é um programa anterior ao nosso. E ele falou uma coisa muito interessante. Eu falei, olha que legal. Ele falou assim, muitas vezes a dor é inevitável, por algum motivo.
A gente sempre pode evitar a dor, tendo um comportamento decente, uma encarnação boa, a gente pode. Mas muitas vezes a dor é inevitável. Mas o sofrimento não. Aí eu falei, nossa, mas é mais ou menos o que a Lele falou semana passada. Porque o sofrimento com relação a essa dor depende de como você encara essa dor. Sim. Né? Sim. Aquilo que você falou. Estou encarando essa dor. Puxa, o que é que eu tenho que aprender com isso? Né? Tô lá com o sapato apertado, doendo no meu pé. Por que eu tô doendo no meu pé? O que tá acontecendo? Deixa eu desapertar esse sapato, né? Sim. Então, eu achei muito, muito legal. Falei, olha, igualzinho que a Lele falou semana passada. Mesmo porque os ensinamentos, quando combina, né, os pensamentos, né, e a gente combina muito o pensamento com o nosso programa anterior, não tem muita diferença, né? E é muito importante. E também tem uma parte em que o Polidoro fala que a única dor que é benquista tal é a messiânica, aquela dos espíritos crucificados que vem. Mas vamos lá para os casos novos? Vamos para os casos novos, né? Hoje eu trouxe 2 casos. O primeiro é o caso do Justino. E é até curioso porque ele tem esse nome e ele não foi, eles até no livro falam assim, ó, esse nome você não bateu bem porque de justo não teve muita coisa, né? E ele foi um feiticeiro nessa última vida. E quando ele desencarna, ele vai para um plano bem inferior, ele fica ali numa subcrosta, todo deformado, né, com dificuldades. E para contextualizar um pouco esse caso, eu trouxe 2 trechinhos do livro, porque eles vão discutir muito sobre o que é a verdade. Difícil, né? Isso. E daí eles vão colocar assim: a verdade pode ser vista pelos homens, como dizia Pitágoras, em forma de sombra. Mas, repita-se, não é sombra nem jamais poderá ser modificada pelo homem. O que se passa, o que não poderá deixar de se passar, é que ela desce para o homem na razão direta em que o homem pode subir para ela. Para aquele que vai penetrando na verdade, que se deixa por ela penetrar, aos poucos vai se elevando, vai se infusando, vai se tornando verdade. E para que os homens possam ir subindo em si mesmos, se integrando na verdade, importa que mestres, profetas e arautos façam seu trabalho, entreguem a eles a mensagem verdadeira, indiquem o caminho a seguir, o objetivo a ser atingido. Assim, só nesses 2 pequenos parágrafos dava pra gente ficar conversando horas, né? Mas o que eu queria chamar a atenção é a necessidade da gente ter esse, que ele coloca, né? Esse esforço pra gente buscar a verdade. Ou pelo menos essa atenção, né, ao longo da nossa vida, para que a gente se conecte com essas entregas, né, com essas, enfim, com esse conhecimento que está, sim, disseminado, porque grandes mestres já vieram entregar muita coisa. E eu queria só trazer aqui, que eu fiquei ontem, né, refletindo sobre isso para preparar aqui a nossa conversa, e eu acho muito curioso, não sei se, com certeza já deve ter acontecido com você também, mas é muito comum na nossa vida alguém aparecer e te entregar um livro. Opa! Né? Ou alguém aparecer e te convidar para uma palestra, te convidar para uma oração, te convidar para alguma coisa. Se a gente não está aberto para entender esses convites, ou até pegar o livro e dar uma olhada... Deixa eu ver o que é. Ver, né? Deixa eu ver se faz sentido. Lá ver. Né? A gente pode se fechar para essas oportunidades. E daí eu lembrei muito de uma pessoa que trabalhou comigo e assim, parece que ela foi para me entregar o livro. Ela trabalhou na mesma empresa que eu por 3 meses. Olha. 3 meses, assim. E a gente conversou, sei lá, umas 4, 5 vezes, mas foi o suficiente para ela me entregar o livro que chama A Jornada dos Anjos. Lindo esse livro, gente. Incrível. Vale a pena vocês lerem. E ela virou para mim e falou assim, olha, me ajudou muito esse livro, quando eu li e tal. A única coisa que eu vou te pedir, porque ela me deu o livro, né? Quando você terminar, você dá para alguém também que você acha que vai ser positivo. E foi super legal a experiência. O que te chamou a atenção nesse livro? O que fez de diferença para você? Olha, para mim, eu acho que foi... primeiro que ele traz essa visão meio que
numa linha do tempo de muitas encarnações, né? Em planetas diferentes. Em planetas diferentes de 2 espíritos, né? Que são mais centrais ali na narrativa, né? Então, você vai vendo as consequências de cada encarnação e como que o plano espiritual também tem essa inteligência de ir colocando as coisas de maneira que a gente evolua, né, de reequilibrar o sofrimento, o que você fez, né, de errado, mas para que a gente evolua. Então, eu achei que foi super legal. Você sabe que é interessante, a hora que você leu o trecho, você falou assim, a verdade desce até você, eu até anotei, né, a verdade desce. Depois a gente vai conversar sobre o que é verdade, tá? Uhum. Então, são através dos mestres que traz esses ensinamentos, porque não precisa ser uma verdade retumbante, pode ser um insight que foi dado para a gente para ir em direção à verdade. Uhum. E um caso como esse. Total. Né? E eu me lembro, por exemplo, que Bezerra de Menezes, ele começou tudo porque alguém deu um livro para ele, ele não tinha o que fazer lá no trem, deixa eu ler, era o Livro dos Espíritos, do Kardec, e aí ele deslanchou. Mas aí, Lelê, a gente, muitas vezes, é o que eu falo, né? Qual é o nosso papel? O papel do ouvinte também, não é só nosso, não. Olha, a única coisa que a gente pode fazer é dar acesso às pessoas para que ela tenha conhecimento dessas verdades. Que a gente já vai dizer quais são, o que é essa verdade. Então, também faz parte do trabalho seu divulgar o nosso programa, divulgar o portal Conhecer para Transformar. Talvez, nós temos também as mídias com o nome Informes Divinos, no TikTok, no Instagram, no Facebook. Vale a pena você também entrar e divulgar, porque vai ser o livro que foi dado para Lelê, vai ser o livro que foi dado para o Bezerra de Menezes, e assim por diante. Agora, a gente precisava também agora resgatar um pouquinho o que são essas verdades, né? Uhum. Então, essas verdades que a gente fala, por que verdade? Porque elas não tem discussão. Quer dizer, pode ter discussão, né? Mas não para Deus. Elas são realidades. São únicas, são leis. São leis divinas, né? Então, e elas são sempre as mesmas. Você for lá, a Lelê falou em grandes mestres, vai lá em Rama, vai lá em Krishna, vai lá em Hermes, onde quer que seja, você vai encontrar. Ele tem essa linha mestra, né? Tem, muda muito, tá? Mas lá no meinho elas estão, né? E sempre elas vão falar sobre o quê? Sobre a nossa origem. Uhum. Aí vai de um jeito ou de outro, vai encontrar como emanação. Krishna tem um trecho que fala assim, a ação de Brahma, que é a emanação da origem a todos os seres. Então, pondo na ordem direta, né, a origem de todos os seres, nós e tudo que existe, é dada por Brahma, por emanação. E quando a gente fez um programa aqui, que foi uma série de programas, Vamos aos Detalhes, nós fizemos um programa sozinho, inteiro, só de emanação, explicando a emanação. E outros, não sei se você lembra do Hermes, alguma coisa, mas outros também. Sim, a gente tem assim, Jesus, né, também entrega e fala, vós sois deuses, no sentido da gente ter essa origem e sermos essa centelha emanada dessa inteligência, Deus, né, dessa origem divina, em potencial para esse crescimento, esse desabrochamento. Então, são verdades, né, que vão sendo entregues de diferentes formas, mas com, né? Assim, como várias explicações diferentes para a mesma coisa, para ver se uma hora a gente entende. Para ver se uma hora a gente aprende e vai para frente. E eles falaram também sobre a nossa origem, o processo evolutivo, né? Porque quando Jesus fala o reino de Deus é como uma semente, quer dizer, germina, né? Sim. E Jesus falou, e Hermes falou também sobre isso, se eu não me engano. Krishna falou também sobre isso. O Hermes falou assim, essas almas que somos nós, luminosas, eu estou vendo as almas luminosas que sobem, né? Porque ele teve uma visão grandiosa, que ficou, depois visão de Hermes e tal. Quando voltam a mim, não retornam mais. Não nascem mais. Quer dizer, se cristificou, se autocristificou. E agora, o que eu acho lindo também, não sei se você vai lembrar, eu lembro às vezes eu não lembro,
como que deu origem, essa reflexão de Krishna sobre Deus, deu origem àquela música, o Gita. O Gita. O Krishna está aí, alguns historiadores falam em 3.500 a.C., outros falam em 5.000. E ele falou do Deus, que não é esse Deus pessoa que a gente fala hoje em dia. Então ele falou assim, os ignorantes no sentido, aquele que ignora, né? A minha natureza imperecível acha que eu, imortal, eterno, como sou, tenho uma forma. Então, há 3.500 anos ou 5.000 anos atrás, Krishna falou, Deus não tem forma, né? Deus não tem nada. Mas vamos voltar ao caso do Justino. Vamos Fui voltar. lá, viajei. Não, mas faz parte, porque o caso, exatamente, o primeiro contato, né, da ajuda espiritual que vai acontecer com o Justino é no sentido de esclarecer sobre essas verdades, né? Então, esses 3 encarnados em espírito, junto com o mensageiro, vão lá encontrar o Justino, que está na subcrosta, e eles chegam e perguntam para o Justino, Justino, você está aberto a aceitar o que de fato é a verdade? E daí, ele, se achando muito esperto, né, vai fazer o que muitos de nós a gente acaba fazendo também em vida, né? Que é tentar se justificar. Mas assim, mas Sempre. peraí, qual verdade a gente está falando? Nós vamos falar mais sobre né? isso. Assim, não seria, né, do meu ponto de vista... Eu acho que, né, o que eu fiz não foi de todo errado. Gente, eu não me conformo dele ainda achar que ele podia estar certo em uma vírgula. Mas eu acho que não sei, assim, se é achar que poderia estar certo ou tentar minimizar o erro, sabe? Quando Entendi. A gente tenta justificar, mas veja bem, é que eu não tive a intenção, né? Então, assim, eu acho que pode ter sido, tô Também supondo, isso, tá, gente? Isso não tá no livro, não. Mas uma certa justificativa. Só que o grande X, e é o que o livro traz, essa frase que eu vou ler para vocês, é que quando a gente desencarna, né? Cada qual se traslada ao desencarnar por especificação vibratória. Tu explica aí o que é isso, essa frase. Ou seja, né? Quando a gente desencarna, não adianta a gente tentar disfarçar. O que está registrado e a gente vai para um céu correspondente com o que a gente fez. Não tem escapatória, né? Não tem jeitinho. Negociação. Não tem QI, não tem negociação. Mesmo porque... Não, continua, depois eu falo mesmo por quê. Eu ia falar porque é um registro íntimo, né? Então, isso de fato faz com que a gente vá para o céu correspondente com aquilo que de fato a gente merece, né? Com aquilo que correspondeu aos nossos pensamentos, sentimentos, atitudes, e tudo isso ele estava lá na subcrosta falando, né? E daí ele tinha sido, nessa última encarnação, um feiticeiro muito ruim, né, que ele usou mal algumas mediunidades, né, e daí quando esses mensageiros e os trabalhadores chegam para ajudar, ele fica aí tentando justificar o seu comportamento. Olha que interessante. A revelação, que se dá pela prática mediúnica, é uma das verdades divinas, né? Então, emanação, evolução, a finalidade que é voltar a ser Deus em Deus, e a revelação. Então, olha como você pode usar uma verdade divina, que é uma coisa positiva, por um lado negativo. Isto é uma escolha. Isso é uma escolha. Então, é uma escolha. Depois, a gente já vai para o segundo bloco daqui a pouquinho. Eu quero ver se eu lembro de trazer aqui também um caso, que é do livro Nos Planos da Morte, que eu fiz no YouTube, e que é de um feiticeiro também, igualzinho, viu? Ele também tenta justificar, ele também tenta se argumentar. Veja bem, quem diz que eu estou errado, você que diz que eu estou errado, quem prova que eu estou errado. A própria situação sua prova que você está errado. Porque essa coisa dele ter ido para um céu muito complicado, um céu não muito bom, que é uma lei, outra verdade divina, que é a lei do peso específico, que também nós temos um programa, vamos aos detalhes falando sobre isso, é irrefutável, não tem como discutir. Com Deus e as suas leis não se discute. Sim. Não é que alguém chegou e pôs ele lá automaticamente. Mas a gente volta nesse assunto no segundo bloco. Fica aí, ou vai tomar uma aguinha e volta, tá bom?